Agora entrou. Só pode você entrar agora. E aí, Tá Fábio, me ouvindo, Diego? tô ouvindo. E você me ouve bem? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Você tá me Tô te vendo? vendo e te ouvindo. Esse corumbão, corumbá é fogo. Toda vez acontece isso, mas tá bom. Faz parte. Prazer, prazer. Eu tô te ouvindo bem e só não tô te vendo, mas vamos prosseguir. Como é que você tá? Cara, tô muito bem, ainda mais feliz agora, né, com essa chuvinha, com esse tempo que conseguiu dar uma amenizada aí na situação dos incêndios no Pantanal. Graças a Deus, 2 milímetros que fez uma diferença. Tá mó frio aqui, Aham. né? Você tá falando de onde? Cara, hoje eu tô em São Paulo. Eu vim aqui fazer uma demanda e tô voltando pro Pantanal agora no final de semana. Poxa, que legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Me deixa muito feliz, lisonjeado, né? Chegou uma hora acho que chegou a hora da gente aqui do Pantanal se mexer, né? A gente que tá na mídia, que tá se expondo aí, começar a meter a cara porque alguma coisa tem que mudar, né? Esse é o objetivo desse convite que eu fiz para você. Eu vou dar um tempo para você se apresentar, beleza? Para o pessoal que está assistindo a gente. É um pessoal que entra e sai, mas depois eu já deixo gravada a live ou no YouTube ou aqui mesmo. Positivo. Primeiro, Fábio, assim, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Como você falou, é importante que nós, pantaneiros e pessoas, mesmo que não tenha nascido, mas que morem no Pantanal, nas cidades pantaneiras, que a gente utilize todas as ferramentas que a gente tem para falar sobre o lugar que a gente vive, né? Então, eu sou corumbaense, né? Nasci e cresci aí em Corumbá. Saí de Corumbá para fazer faculdade. Eu fiz medicina veterinária na UFMS em Campo Grande, já pensando em trabalhar com conservação de onças pintadas no Pantanal. Depois fiz meu mestrado em sustentabilidade agropecuária, porque o meu trabalho é justamente nessa interface entre produção pecuária e a conservação de onças, né? Como mitigar, como diminuir o impacto causado pelas onças nos rebanhos bovinos e, ao mesmo tempo, diminuir a retaliação, né, nos casos de conflito entre pessoas e onças, as pessoas que se sentem ameaçadas, que têm o seu gado e seus animais domésticos atacados pelas onças, também acabam levando a uma retaliação. E hoje, nesse momento, estou fazendo meu doutorado em ecologia e conservação na UFMS em Campo Grande, justamente para ampliar esse meu trabalho aí, embasar mais ainda o meu trabalho em relação à conservação das onças e principalmente nessa relação entre onças e pessoas no Pantanal. Show de bola, legal. Você está se aprofundando cada vez mais sempre na área do Pantanal, né? Nessa área de conservação, de convivência, né? Vi bastante vídeos, né? Tem vários dispositivos que as pessoas colocam para evitar, na África eles colocam sinos, né? Para evitar que os animais ataquem o gado, ataquem as cabras, etc, né? Exato. Existe muita tecnologia já, né, testada pela ciência e, ao mesmo tempo, tecnologias, estratégias implementadas pela população. Os pantaneiros têm técnicas para evitar esses ataques, os africanos, enfim. Todo mundo que convive com a onça historicamente sabe o que fazer para evitar esses ataques. O que a gente hoje faz com a ciência é cada vez mais testar isso, uma metodologia, comprovar que isso é eficaz e também criar novas tecnologias para aumentar essa convivência, essa coexistência harmoniosa entre as pessoas e as onças, mas isso pode ser aplicado para qualquer espécie, né? Para qualquer espécie da fauna que acaba convivendo com o ser humano. Que acaba que a gente, como nós, como seres humanos, ainda temos o medo do que a gente não conhece. E, infelizmente, nós, seres humanos, não conhecemos a nossa fauna. A gente acabou sendo criado baseado em informações, muito das vezes, informações de pessoas que têm um conflito com a fauna, e isso chega para a gente acaba crescendo com esse medo, achando que a fauna é perigosa, achando que a natureza é perigosa. Tudo que está fora da nossa zona de conforto acaba virando um perigo. Quando, na verdade, a natureza é a solução para a gente continuar vivendo nesse planeta, né? É verdade.
deixar registrado que ontem, né, apareceu no jornal, ontem foi o Dia Internacional da Anta, né, Uhum. de conservação, e tá tendo um seminário aqui em Campo Grande sobre as antas, né? Isso, eu inclusive participo desse grupo de especialistas das antas antes de trabalhar com as onças. Eu tive estágios, né, com o projeto da anta, com projetos de Tatucanaste, onde eu aprendi muito de ciência. E a anta, vale sempre mencionar que é o maior mamífero que a gente tem aqui na América do Sul, principalmente, que a gente pensa na América do Norte ainda tem os ursos que são maiores, mas um papel crucial aí para das antas na manutenção do Pantanal e de todos os biomas que elas vivem, né? Elas se alimentam de sementes, se alimentam dessas sementes de diversas plantas e acabam, quando vão defecar, defecam essas sementes e espalham essas sementes em todos os biomas que elas estão. E também foi uma espécie bem afetada durante os incêndios de 2020 e todos os anos onde a gente tem incêndios, elas, assim como toda a fauna e flora, estão ameaçadas, né? Então, graças a Deus, né, o pessoal que está acompanhando a gente aí, hoje caiu, né, como o Diego falou no começo da nossa live, hoje caiu 2 milímetros de chuva em diversas em diversas áreas aqui do Pantanal, e está fazendo um frio. Ajudou um pouco, né, no trabalho do pessoal que está, nos brigadistas, do pessoal que está trabalhando em cima desses incêndios, né? Mas não quer dizer que acabou o problema, né? Tava vendo a reportagem, parece que depois são 10 dias depois de extinguir o fogo é que se dá a notícia de que acabou o fogo no Pantanal, né? É, exatamente. Eu acompanhei já, nesses 9 anos trabalhando na conservação, eu acompanhei em vários momentos e trabalhei no GESGATS em 2020 e anteriormente a isso também vivi essa realidade dos incêndios. Todo mundo que mora em Corumbá acaba vivendo isso. E no Pantanal a gente tem um fogo bem característico, que é o fogo de turfa, né? Que é É, embaixo daquele solo ainda existem raízes e quando o fogo superficial acaba sendo controlado, ainda existe o incêndio lá de baixo. Então, por isso que eles têm essa prática de falar que só depois de um tempo que esse fogo está extinguido, porque ele pode voltar amanhã. Se hoje a gente não está vendo fogo, amanhã ou 2 dias depois muda a temperatura, volta o vento e esse fogo que estava subterrâneo volta e causa o estrago que a gente está vivendo, infelizmente. é a temperatura de ignição, né? Todo material orgânico ele tem uma temperatura de ignição, e por mais que você não veja fumaça, tá quente ainda, né? Somado ao calor que faz aqui natural e as rochas calcárias que tem no nosso subsolo, acabam voltando, né? Aí sim é um incêndio que não é criminoso, né? Acredito que seja um incêndio em circunstâncias naturais, né? Isso é bem legal, assim, é um tema bem importante da gente falar sobre os incêndios no Pantanal, especificamente, que muita gente ainda utiliza esse termo dos incêndios que são naturais no Pantanal. Os únicos incêndios de causa natural que têm ignição no Pantanal são quando os raios caem. Então, na época de chuva, cai raio, mas só que como é época de chuva, depois vem a chuva e apaga. Todos os outros incêndios, por exemplo, essa característica que você falou do solo, né, do calcário, da temperatura, isso facilita para o ressurgimento de focos de incêndio como esse, né, Uhum. nas áreas de turfa. Mas para começar os incêndios, o único tipo de incêndio natural que nós temos no Pantanal são os causados por raio. Em outros biomas existem até outras causas de incêndios naturais, mas é muito importante a gente sempre frisar que no Pantanal, os incêndios, mais de 90% da causa de incêndios no Pantanal são de causa humana. Que aí a gente vai poder discutir durante essa live que quais são essas causas humanas, principalmente a pessoa que vai lá e inicia o fogo. É muito comum a gente acabar apontando para determinados grupos. Um aponta para o fazendeiro, o outro aponta para o ribeirinho, o outro aponta para os indígenas, mas na verdade isso é de causa humana. A gente, como sociedade, como seres humanos,
a gente tem que ver que a gente faz parte, né? Se a gente se alimenta da produção pecuária, se a gente tem um contato ali com as comunidades tradicionais, se a gente tem um contato com qualquer tipo de pessoa que tem um isqueiro, que tem um fósforo na mão, isso também é culpa nossa. Lógico, quem começou o incêndio tem que ser responsabilizado por isso. E as instituições responsáveis por fiscalização e tudo mais estão evoluindo nesse sentido, que é uma coisa muito importante. Mas, principalmente, para a gente resolver esse problema dos incêndios no Pantanal, a gente tem que pensar como um grupo, como humanidade, como que o nosso modo de vida no Pantanal ou em qualquer outro lugar pode gerar esse tipo de acidente, né, de incidente, que são os incêndios, que cada vez mais tem piorado na intensidade, mas isso também está atrelado às mudanças climáticas globais. O mundo inteiro está caótico, tem lugar que está ficando mais quente, como o que a gente está vivendo no Pantanal. Estamos aí, já os órgãos especializados apontando que a gente pode viver uma escassez hídrica no Pantanal, né? Onde Corumbá, Ladário, todas as cidades que dependem das águas do rio para serem abastecidas, nós corremos o risco de ficar sem água e todas as empresas responsáveis por isso já têm outros planos para captar água de locais diferentes. Mas eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente isso. A responsabilidade do fogo é da humanidade. Então, como que nós, como coletivo, podemos cobrar, né, ações de mudança dos governos, dos governantes, das instituições de fiscalização e controle dos incêndios, mas ao mesmo tempo, como que nós, você como um comunicador, os outros comunicadores, eu como pesquisador, como um cara que vende picolé, pode chegar numa outra pessoa e falar, cara, vamos melhorar esse uso do fogo, porque o fogo ele é utilizado historicamente no planeta Terra, né? Nós, seres humanos, utilizamos. Inclusive, ele revolucionou a forma com que a gente vive no planeta. Mas, nesse momento, é hora da gente, como ser humano, adaptar essa cultura do fogo para a atual realidade que a gente está vivendo, de mudanças climáticas e ameaças, né? Então, acho que é sempre bom a gente começar assim, né? E nos vendo também como parte do problema e também como parte da solução, cobrando e melhorando nossa relação com o planeta, né? Entendi. Você está falando da questão hídrica, né? É lógico que se a gente. São duas coisas, né? As queimadas no Pantanal e a crise hídrica. Se a gente for debater os dois, né? Quem sabe no próximo momento a gente pode debater a crise hídrica. Mas eu vou só abrir um parênteses. Eu fiz magistério na década de 90, né? Aqui em Corumbá, lá no Vondônia. Não sei se você sabe onde fica o Sim, Vondônia. sim. Então, lá tinha o Cefam. Sim. Eu fiz um trabalho em 1997 que se discutiu muito na época. A WWF batia muito nessa tecla da questão da hidrovia Paraguai-Paraná. Eu até falei com o professor Luiz da época, né, de biologia, ano passado. Eu falei, professor, lembra que houve-se muita discussão sobre colocar 9 barcaças com um empurrador descendo no Rio Paraguai, que ia ter consequências? Isso eu estou falando de praticamente 30 anos atrás. Você, como veterinário, cientista, você acha que o uso da hidrovia, do Rio Paraguai como hidrovia para transporte, teve também consequência nessa crise hídrica que está para vir? Olha, assim, quando a gente pensa no impacto da hidrovia, elas, como você falou, a WWF, hoje a gente tem também a ECOA, que é uma ONG também do Mato Grosso do Sul, que atua no Mato Grosso do Sul, também se posicionando enfaticamente contra a expansão dessa hidrovia. Acho que assim, a hidrovia, ela, assim como qualquer outro meio de transporte, ela é fundamental para nossa continuidade aí utilizando o território para exportação, para a parte econômica, porém a intensificação dessa hidrovia, como a intensificação do uso de estradas, a intensificação do uso de solo, ela sempre deve ser planejada e levada em consideração os artigos, né, as pesquisas que apontam os rumos. E o que todo mundo tem mostrado
é que essa intensificação, essa utilização de cada vez mais de 9 barcaças, como você falou, a gente já teve até acidentes com essas barcaças batendo na ponte do Rio Paraguai. E aí hoje a gente viveu aí no começo do ano, né, até final do ano passado, um tempão aí vivendo a ponte Poxa, aí, bem, fechada, todo exatamente. Então o que a gente tem que pensar é que sim, nós como humanidade precisamos da hidrovia, da ferrovia, mas como que nós vamos utilizar essas ferramentas de forma sustentável, né? Essa uhum. palavra que cada vez mais está crescendo. E é importante a gente sempre Ah, seguir as pesquisas científicas, porque então, senão. naquela, só para meu parente, naquela época, os estudos de impacto ambiental falavam muito disso. Eu reparei, é que eu fui embora também de Corumbá em 2000. Nossa, em comparação de 2000 a hoje, o assoreamento do Rio Paraguai, as margens ciliares e, poxa, as margens ciliares praticamente não existem. A gente encontra aqueles barrancos cada vez maiores. É por isso que eu falei, né? Do que eu vivi, eu tenho não sei porque, acho que é porque é o tamanho da cabeça. Eu tenho uma memória muito boa em lembranças, né, nesse fato. Então, tudo isso se revelou no estudo de impacto ambiental, porque ele previa encurtamento de curvas, né? Que tem muitas curvas no Rio Paraguai, com Isso. explosões, para poder passar 9 barcaças. É muita coisa, né? Exatamente, porque o que acontece? O rio, ele tem esse tamanho, alturas de rio, que varia, né, de acordo com a estação do ano, Uhum, mas esse fluxo da água, esse nível do rio, ele é totalmente influenciado pelas curvas do rio. Se a gente for uhum, pensar, se fosse tudo reto, a água escoaria muito mais rápido e o Pantanal e as margens dos rios, que dependem do alagamento para continuar o ciclo do Pantanal, não alagaria. Se for tudo reto, a água escorre mais rápido e a gente não tem esse fluxo natural do Pantanal. Então, uhum. assim, pensar em tirar as curvas do rio e tal, chega a ser, assim, um absurdo que vai contra toda a parte técnica, toda a parte que você está vivendo, né? Você acabou de me relatar, todo corumbaense e ladarense está vendo a mesma coisa. Então, a gente vê o impacto, a gente já está vivendo isso. Então, é muito importante, como você mesmo falou, observar o que a gente está vivendo e também comunicar. Foi por isso que aquela hora que a gente teve quando a gente teve o primeiro contato em relação à live, cara, eu estou muito feliz de ver você e um monte de gente de várias áreas diferentes falando sobre isso. Porque antes isso ficava muito restrito à área acadêmica, né? E só na hora de grandes catástrofes que eram faladas. Mas o que é importante é isso, né? Que a gente, como cidadão pantaneiro, cidadão corumbaense, ladarense, morador dessas regiões, observar o que está acontecendo, porque as mudanças já estão batendo na nossa porta, né? Literalmente. É verdade. A questão de eu entrar assim é que é um trabalho que nasce, esse meu trabalho, Pantaneiro Geek, ele é um trabalho que ele nasceu dentro da Universidade Federal, né? Eu sou aluno do Instituto Federal nessas Startup Weekends que tiveram, né, em 2017, 2016. Então eu coloquei o nome Pantaneiro Geek para mostrar que aqui no Pantanal também existem pessoas que gostam de games, gostam de séries, etc. Esse ano, aí o ano passado, eu adquiri o hábito, junto com a minha esposa Fabiana, um abraço, um beijo, Fabiana, a gente adquiriu o hábito de assistir bastante, não jornal local, mas os jornais que a população em si não tem acesso, né? Antigamente era Veja, que 4, 5% da população tinha acesso a essa revista. Hoje é o Globo News, é a CNN. Eu gosto da Globo News, não porque é da Globo ou tal, mas porque eles têm o time de especialistas. Então, tem o tema central e tem os especialistas dando opinião e dissecando. Não é a mesma informação que é dada na Globo. Então, eles, antes da ministra vir aqui, eu acho que a ministra, né, não sei o caso, perdão, usou a mesma fonte de que as queimadas esse ano
foram concentradas dentro de áreas privadas do Pantanal, Aham. né? Elas aconteceram dentro de áreas que, como um outro ministro disse, eles estavam fora do plano de ação nacional. Uhum. Por quê? Porque eles estão em áreas privadas que, por força de lei, por força de quem manda, né? Quem deveria olhar seria quem? A prefeitura e os vereadores que fiscalizam a prefeitura. Poxa, 4 anos atrás, 4 anos está parecendo até que é eleição para prefeito, né, cara? Eleição para prefeito e vereadores, por quê? A última foi em 2020. Teve um Uhum. negócio, foco de incêndio, fiz a imagem de Corumbá completamente em cinzas. Botei até uma musiquinha do Walking Dead agora à tarde, né? Porque foi terrível. 2020 foi terrível. Teve muita fumaça. E a questão também maior, além dessa parte que, querendo ou não, tem que haver, né, um engajamento político, tem que ter um representante, não tem nenhum representante aqui na cidade. E nem a prefeitura não cobrou, não multou, né? E quem tem que fiscalizar, que são os vereadores, nenhum, acho que nem assistiu a Globo News para falar disso aí, porque ninguém fala disso aqui, mas afeta diretamente todos os corumbaenses, porque você vai no hospital público, tá lá todo mundo com rinite, problemas respiratórios e tal. Então, demorou-se muito, né? Queimou muita coisa para ir o governo federal entrar em ação, né? Sim, isso é muito importante, esse tema, Fábio, sobre as competências, né? Qual que é a responsabilidade de cada instituição federal, estadual, municipal? Porque, infelizmente, assim como todos os temas na política brasileira e tudo mais, sempre fica aquele negócio, mas não é a minha responsabilidade, a responsabilidade é daquele órgão. E nós, como cidadãos, às vezes a gente não sabe de quem cobrar, sabe? Então, assim, é importante a gente pensar. O IBAMA hoje, por exemplo, ele é responsável pelo Preve Fogo IBAMA, que são os brigadistas dentro do IBAMA. Também é responsável pela fiscalização nesses casos de incêndios. Mas a responsabilidade do IBAMA principal são em áreas públicas, né? Parques nacionais, áreas indígenas, e quando a gente pensa na realidade do Pantanal, onde cerca de 95% do Pantanal são áreas particulares, hoje o IBAMA ele atua também, né? Hoje tem aí os brigadistas do Preve Fogo atuando também em áreas particulares, mas é sempre bom a gente saber, por exemplo, nesse caso, cobrar do Ministério Público, que é quem está agora também se posicionando muito bem em relação a buscar a origem e também buscar os culpados nesse caso. E como você falou, quando a gente pensa a nível municipal, cara, eu fico muito decepcionado, e eu sempre falo isso, com como os nossos políticos de Corumbá e Ladário, com raras exceções, eles não se posicionam a favor do Pantanal, sabe? Não existe nada melhor hoje para uma campanha do que conservar o planeta que a gente vive. Hoje, economicamente, cuidar do Pantanal, conservar o Pantanal, economicamente vai gerar uma agenda. Quando a gente conserva o Pantanal, a gente vai melhorar a saúde das pessoas, a gente vai diminuir essa pressão de pessoas doentes durante os incêndios no SUS. Então, a gente precisa, sim, de políticos locais engajados, defendendo essa agenda ambiental, e eu não vejo isso na nossa região. Então, é muito importante a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, cobrar, sabe? Cadê os vereadores de Corumbá nesse sentido de falar sobre a conservação do Pantanal, de propor projetos, de propor leis voltadas para isso? E quando a gente também pensa em prefeito e tudo mais, quando também é importante a gente falar no governo de estado. Hoje, esse combate aos incêndios dentro de áreas particulares seria a responsabilidade dos bombeiros. Os bombeiros do Mato Grosso do Sul, de 2020 para cá,
Posso estar enganado, mas a última vez que eu fiz um levantamento foram 54 milhões de reais investidos para prevenção e combate aos incêndios no Pantanal. Isso é importantíssimo, né? A gente tem que ter esse tipo de investimento. Mas ainda a gente precisa de uma resposta mais rápida aos incêndios. A gente realmente, como você também citou, demorou muito para começar todos os incêndios. A gente ficou em Corumbá desde final de maio, embaixo da fumaça, e demorou, né, para a gente conseguir ter o que a gente teve de resposta. Então, teve a resposta? Teve. Foi uma resposta boa, melhor do que nos últimos anos, porém, a gente não pode se contentar com pouco, né? A gente tem sempre que cobrar a melhoria nisso. Verdade. O que eu ia dizer é que, na verdade, eu acho que deveria haver um centro aqui, né? Não só na época é que é complicado. O pessoal às vezes quer manter um serviço de prevenção, de prevenção não, mas de combate, né? E o combate às vezes demora. Então, eu acho que deveria haver um serviço de pronto atendimento, com investimento. Por exemplo, esse ano foi diminuir o orçamento, né? É complicado, mas vamos nos basear em fatos. Diminuir o orçamento para prevenção do fogo no Pantanal e as coisas só começaram a acontecer depois que liberaram mais 100 milhões que entrou as duas ministras no circuito que vieram aqui em Corumbá, mas já tinha se queimado mais de 600 mil hectares. 600 mil hectares, poxa, não é uma fogueirinha, né? E aqui no Pantanal, nós estamos praticamente no inverno, se vê os morros, eles estão todos secos. É combustível. Qualquer ato inconsequente, né, ato impensado, vai queimar tudo. Vai queimar tudo, porque que nem teve. Estão se combatendo lá no Pantanal, mas aqui na cidade um senhor foi espantar colmeia de abelha do quintal dele, acabou tirando fogo e subiu o fogo e dava para ver lá do centro da cidade e o incêndio era na parte alta. Aí você fica assim, como assim? Não tem como você trabalhar de um lado e não ter a conscientização de que esse hábito dos nossos avós de juntar o lixo e queimar, tacar fogo, tá errado, né? É um hábito que tem que se perder. Exato. Fábio, a gente só vai melhorar essa situação por mais que tenha investimento. Se o governo federal, como você falou, o recurso do governo federal para esse tipo de ação diminuiu nesse ano, né? E aí agora, com essa emergência, investiram esses 100 milhões. Porém, os bombeiros investiram muita grana, o governo do estado, a gente vê essa mobilização. Porém, isso só vai mudar com educação ambiental, sabe? Quando você chega ali e fala para a pessoa, não dá para usar o fogo agora. Porque, assim, como você falou, os nossos avós faziam isso, eu vi isso quando era criança, você viu isso. A gente vê ainda pontualmente as pessoas tacando fogo. A Prefeitura de Corumbá fez aí uma campanha contra os incêndios urbanos e tal. Só que a gente precisa disso todos os dias do ano, sabe? Precisamos de ações de educação ambiental da Prefeitura Municipal, governo do Estado, o IBAMA tem esse núcleo de educação ambiental, só que a gente precisa de ações sistemáticas. Agora, durante os incêndios, a gente precisa falar sobre o fogo, mas só que antes dos incêndios, a gente já sabia que o cenário seria crítico. A gente já sabia que ia ter pouca chuva, que a gente ia viver esse cenário de seca drástica no Pantanal. Então, por Desde que... março, né? Exato, exatamente. Então, por que a prevenção nessa parte de educação ambiental, que inclusive é mais barato do que combater os incêndios, ela não é feita? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que cobrar, sabe? Olha só, Diego, uma pergunta que eu me faço é que você talvez possa responder. É, o uso de espuma, o uso de espuma, né? Porque a água é para incêndios classe alfa, né? Classe A, né? São incêndios. Ele vai apagar o fogo, mas os incêndios de classe, acho que C, classe B, ele utiliza espuma. Porque a espuma ela usa a água para resfriar e a espuma para abafar. Você acha que o uso da espuma
no combate de incêndios, assim, espuma, no caso, sabão, né? Sabão Uhum. detergente, um tipo de que a gente utiliza em combate a incêndio na Marinha. Você acha que teria um grande prejuízo em relação à queimada? Então, tecnicamente, eu não posso te afirmar, Uhum. mas pelo que eu vivi ali, já conversei muito, né, com bombeiros, com o pessoal do Preve Fogo, o grande detalhe é de qualquer iniciativa dessas, também existe os slingshots, alguma coisa assim, que são bolinhas que eles jogam. Nos Estados Unidos, o pessoal tem várias estratégias também para afogar, para abafar o fogo, como a espuma. O grande Uhum. detalhe é que a gente está num lugar com grande concentração de biodiversidade. E às vezes você utiliza uma espuma dessa, pode ser que não afete as onças, pode ser que não afete a anta, mas pode ser que uma espécie de peixe seja suscetível a isso e isso seja tóxico ao peixe. Então, qualquer uma dessas estratégias, elas devem ser testadas antes. E não está dando tempo das pessoas testarem essas novas estratégias, porque Uhum. cada vez mais a gente está vivendo coisas trágicas. Hoje, no Pantanal, é uma coisa que é importante citar, em Campo Grande, dentro da UFMS, tem o PEL de Fogo, né, do Mato Grosso do Sul, PEL de Pantanal, que estuda o impacto do fogo em diversas espécies, tanto da fauna quanto da flora, e é um projeto de longa duração. Assim como esse, outras iniciativas de pesquisa, principalmente pensando nisso, né, nessas alternativas para melhorar o combate, elas são necessárias. Hoje, eu sei que o IBAMA Preve Fogo vai fazer o intercâmbio aí com o pessoal lá de Portugal, que são especialistas no fogo. Em 2020 também teve esse intercâmbio entre as pessoas de Portugal com o IBAMA. Então, eu acho que é isso, assim, tem que ser testado antes da gente chegar e colocar na natureza. Essa foi a maior discussão em 2020 sobre essas estratégias, que na hora que a gente estava vendo aquilo tudo queimar, e o pessoal falou, não, usa tal estratégia, mas às vezes a gente pode piorar a situação, né? Melhorar do fogo e às vezes distinguir uma Uhum. espécie. Então isso tem que ter testado antes, né? Entendi. Eu fiz 5 perguntas aqui para a gente entrar no tema. Tá. Para a gente, senão a gente fica até amanhã aqui com o assunto. Eu gosto, né? Eu gosto, eu vivo aqui, né? Eu poderia morar em algumas cidades, né? Que eu já conheço, mas resolvi terminar aqui minha jornada em Corumbá, né? Porque minha esposa é daqui, minha família é daqui. Então, vou começar essas perguntas para gente não, para gente levar até o pessoal ter uma noção do que realmente está acontecendo aqui, tá? Tá. Aqui, impacto ecossistêmico. Quais são os principais impactos das queimadas no ecossistema do Pantanal, especialmente em relação à biodiversidade? Cara, ó, quando a gente pensa no impacto do fogo, tem os impactos diretos e os impactos indiretos. O impacto direto é aquele animal que morreu queimado pelo fogo, ou o animal que teve uma pata queimada pelo fogo e depois ele não vai conseguir buscar alimento, que ele pode também ser queimado e ser predado por um outro predador. Então, esse impacto direto, que é o animal morrer, é o que a gente mais observa. Porém, os impactos indiretos, eles são de longo tempo, né? E a gente é mais difícil de conseguir medir. Por exemplo, quando queimou a área, mesmo que o animal não tenha morrido, ele perdeu o habitat dele. Então, ele pode ser que ele não tenha o que comer, ele tem uma água contaminada para beber, ou uma diminuição da quantidade de água, e até mesmo como diminuiu o habitat de qualidade, a competição entre as espécies e as espécies, entre os indivíduos da mesma espécie, ela aumenta. Então, a gente teve um trabalho em colaboração aí com 8 pesquisadores do mundo inteiro, saiu recentemente, que é sobre o impacto em 8 espécies que ocupavam a Serra do Molar. Foi uma parceria entre o Pantera e o Instituto Homem Pantaneiro, onde eu sou pesquisador associado agora da instituição, mostrou, esses resultados mostraram que essas 8 espécies, onça pintada, onça parda, tatu, anta, cutia, elas tiveram mudanças significativas no seu comportamento e a forma como elas viviam nesse território. Por exemplo, as onças
pintadas, elas começaram a andar mais. Se elas antes viviam numa área de 100 quilômetros quadrados, elas começaram a viver numa área de 120 quilômetros quadrados. Aí você pode me perguntar, Diego, mas o que isso tem a ver? Então ela só está andando a mais. Só que esse fato dela andar a mais, entre ela vai chegar numa área onde tem outra onça e eles vão brigar, vão competir por aquele território. E isso vai aumentar essa competição interespecífica. E pensando na transmissão de doenças que isso pode levar, e pensando nessa relação com o ser humano, às vezes essas onças podem se aproximar de áreas de comunidades ribeirinhas que não foram afetadas pelo fogo, por exemplo. Então tem esse impacto indireto na vida das onças e também traz esse impacto para as pessoas. Então pensar nos impactos diretos e nos impactos indiretos na nossa fauna, no nosso ecossistema, é basicamente nisso, né? Entendi. Você começou tudo, essa live, né, a ideia dela começou por causa de um dado que você ajudou a levantar, né? É importante dizer Isso. quantos animais, né, que ficou, uma, teve-se mais ou menos uma estimativa de Isso. quantos animais morreram no incêndio de 2020. Isso. Isso é resultado de um outro trabalho, um outro artigo também que foi publicado em 2021. Esse foi uma união de mais de 60 pesquisadores, né, que foram para campo, onde a gente, depois de 3 dias ou 2 dias depois dos incêndios, os pesquisadores iam na área e contavam os animais mortos. Aí foi para medir o impacto direto dos incêndios, para estimar quantos animais foram mortos. E a gente avaliou só os vertebrados, né? Então, quem tem coluna vertebral, de cobra, sapo, até as onças e as antas. E a estimativa foram de 17 milhões de animais mortos no Nossa, Pantanal. Cerca de 16 milhões de pequenos vertebrados, né, com menos de 5 quilos, a gente considera esses pequenos vertebrados, e 1 milhão de médios e grandes vertebrados terem sido mortos pelos incêndios. A gente não está levando em consideração nesse artigo os impactos indiretos ainda, que são bem maiores. 16 milhões. A gente é um número muito grande que eu acredito que as pessoas só vão ter noção se elas tiverem assim uma relação de afeto, né? É a mesma coisa que fossem 16 milhões de cachorrinhos, 16 Isso. milhões de gatos. Então, é um número tão grande que a gente não tem noção, Não tem. né? 16 milhões de vidas animais né, da nossa fauna se perderam. É muito, cara. Não tem noção. Se as pessoas tivessem a real empatia por esses animais daqui do Pantanal, pô, muita gente ia sofrer, cara. Porque tem gente quando perde um cachorrinho já sofre. Exato. Agora, como é um jacaré, como é uma onça, a gente não tem aquela empatia direta, né, da convivência. Porque vê uma onça sai correndo, né? Já um É, cachorrinho você tem aquele afeto. Aqui uma outra pergunta: causas e contribuições. Quais são as principais causas das queimadas no Pantanal e como as mudanças climáticas e atividades humanas contribuem para a frequência e intensidade dessas queimadas? cara, isso é importante a gente contextualizar isso de acordo com o Pantanal, porque muita gente acaba confundindo assim as causas dos incêndios na Amazônia, no Cerrado, com as causas dos incêndios no Pantanal, por exemplo. Muita gente acaba, não, a expansão pecuária é a responsável dos incêndios no Pantanal. Em parte, sim. Mas o que a gente tem visto nesse ano, principalmente, com a pesquisa e com o trabalho do Ministério Público e tudo mais, o que o Ministério Público apontou esse ano, sim, a maioria, e o próprio governo federal, a ministra falou, a 90%, 85% são em áreas privadas, mas nessas áreas privadas, dificilmente foi constatado, por exemplo, uma substituição de vegetação nativa por outra vegetação e o cara ter queimado. Na Amazônia, isso acaba acontecendo muito. As pessoas queimam a área da floresta, aquela porção de floresta, e aí depois colocam o gado e grilam aquela área, uma área pública, e aí você taca o fogo para facilitar a limpeza da área, e depois coloca gado e fala que ali lá na frente você fala que é seu aquilo ali. Isso no Pantanal
já é um pouco diferente. Esse caso de grilagem por parte de fazendeiros e tal, não acontece tanto, como eu falei. São 95% do Pantanal já são áreas privadas. Então, as principais causas do Pantanal são os seres humanos utilizando fogo. Por exemplo, o pequeno, médio ou grande fazendeiro que quer fazer uma limpeza diária e é mais fácil utilizar o fogo e é mais barato utilizar o fogo. Porém, pensando que 95% do Pantanal são propriedades privadas, se todo fazendeiro utilizasse o fogo, a gente já não tinha Pantanal há muito tempo. E principalmente os fazendeiros, e quando eu falo fazendeiro, eu estou falando desde o pequeno, que é o morador ribeirinho lá da Serra do Amolar, de qualquer outra região, eles sempre utilizaram o fogo. E eles sabem utilizar o fogo. O que tem que ser feito agora é se adequar para o atual momento. Não dá para utilizar o fogo num momento desse que está totalmente seco. A legislação brasileira permite a utilização do fogo no período certo. Janeiro, fevereiro, março, no período das chuvas, você com uma licença que é fácil de tirar, você pode utilizar o fogo para fazer aquela limpeza diária e tudo mais. Porém, isso tem que ser controlado, tem que ser feito na hora certa para evitar grandes incêndios, para evitar catástrofes como essa. Porém, não podemos negar que existem, sim, criminosos nesse meio, tanto na produção, quanto pessoas que estão ali utilizando aquele território e utilizam o fogo de forma criminosa. É sempre bom a gente deixar isso bem transparente, porque senão continua aquela velha briga. O fazendeiro fala que é o ribeirinho e a população fala que é o fazendeiro, e a gente não resolve. O fogo é uma coisa muito complexa, assim como qualquer coisa no Pantanal é muito complexo. Então, quando você aponta, a culpa é daquele ali, vamos prender e resolve tudo. Cara, é muito difícil resolver de coisas de forma mais simples, né? Então, hoje o Ministério Público está evoluindo muito nessa forma de identificar onde começou os incêndios. E a partir do momento que você identificou onde começou, você vai lá e checa. Existia autorização para incêndio, para queima controlada, aí, a partir daí, culpar literalmente esses criminosos, que não são a maioria, mas eles existem em todos os grupos humanos. E a outra forma seria o rádio, mas, como a própria ministra disse, não chovia aqui há mais ou menos uns 60 dias, né? Exatamente, exatamente. Tem lá no Parque Nacional do Pantanal, tem um incêndio que não apaga, e assim, lá é no meio do parque, não foi nenhuma pessoa lá, não dá para chegar pessoa, agora os brigadistas vão lá de helicóptero para combater esse incêndio. E lá foi um raio, e é sabido ali, né? Eu trabalhei muito naquela região, ainda desenvolvo pesquisa naquela região, e a gente sabe que ali cai muitos raios, e o combate é muito difícil. Mas como você falou, agora, esses incêndios que a gente viu aí na frente de Corumbá, todo esse caos, não teve raio. Então foram pessoas que iniciaram esse fogo, e essas pessoas devem ser criminalizadas por isso. Mas é muito difícil. Por quê? Isso é feito a partir de satélites, imagens de satélites para tentar identificar a origem. Porém, às vezes um satélite está fora, não está funcionando. Quando a gente já tem muitos incêndios e a fumaça já está aquela camada bem espessa, que é o que a gente viu, a imagem de satélite a foto é só fumaça, então você não consegue diagnosticar o começo de novos focos quando já está tendo grandes incêndios. Então é muito complexo você chegar nas pessoas que causaram isso. Então por isso que é muito importante nós, como sociedade, cobrar, sabe? Se você sabe de alguém que começou um incêndio, se você viu começando um incêndio, liga para o bombeiro, liga para a Polícia Militar Ambiental para resolver essa situação. Porque enquanto a gente não conseguir chegar nos culpados também e utilizar o fogo da forma certa, no momento certo, a gente vai continuar vivendo isso. Só fazer uma pergunta agora que surgiu aqui. Como 95% das áreas do Pantanal já é privada, por que não existe nenhuma lei, ou já foi se discutido que responsabilidade de dar o primeiro combate seja desse terreno,
Como assim? No shopping. No shopping tem a brigada de incêndio dentro do shopping. Se acontecer qualquer coisa, ela é acionada, né? É privado e tem uma brigada de incêndio dentro do shopping. Eu sei que as devidas proporções, eu acho que também deveria ser verificado, poxa, se eu tenho uma fazenda de não sei quantos lá, digamos aí, 100 mil hectares, poxa, eu tenho dinheiro, então para manter tem que se colocar também dentro das despesas uma preocupação, né? Com esses incêndios. Você já viu alguma coisa desse tipo? Sim, existe a responsabilidade quando o incêndio começa dentro da propriedade e é diagnosticado isso, né, por imagem de satélite e tal, é do proprietário da terra. Isso já acontece. Porém, no Pantanal, a gente tem esses grandes latifundiários que têm recurso para fazer isso. Então, existem fazendas que têm suas brigadas. Começou o fogo, coloca ali 10 tratores e consegue controlar o fogo. Principalmente também manda trator para fazendas vizinhas e eles se unem e conseguem controlar. Porém, o que a gente tem também no Pantanal são grandes propriedades abandonadas ou grandes propriedades onde esse proprietário tem muito pouco recurso, mesmo tendo muita área. E ele não tem condições de combater, de colocar um trator e tal, mas a responsabilidade continua sendo dele. Então, o que a gente acaba vendo também, isso acontece, começou um incêndio na área, se o proprietário não foi o responsável e tal, o que eles têm feito muito é ir já na Polícia Militar Ambiental e falar, ó, o fogo veio da fazenda vizinha, essa fazenda está abandonada e estou me redimindo da culpa. E aí cabe às instituições, como a Polícia Militar Ambiental, como o Ministério Público, investigar para ver se isso realmente é o fato e como na maioria das vezes, infelizmente, é uma realidade no Pantanal. A gente tem ali incêndios que começam muito pequenos, mas em áreas muito isoladas, onde os brigadistas, os bombeiros não conseguem chegar, e aí só daqui 2, 3 dias que eles vão chegar lá, o negócio já está enorme e fica incontrolável quando fica daquele tamanho que a gente viu aí no Pantanal. Então, todo proprietário de terra é responsável por mantê-la íntegra sem incêndios, né? Então, aí agora cabe às instituições melhorar na investigação e também melhorar na forma de penalizar essas pessoas. Entendi. É uma questão também que eu levantei com o professor doutor, né, Françoso, lá do Instituto Federal. A gente estava falando sobre ele estava falando sobre esse evento que tem aí todo ano em Campo Grande, que estava aparecendo drones que carregam caixas d'água de agrotóxico, né, para proteger as plantações. A aplicação de água com essas coisas, não sei se eu fantasio, assisto muito filme, né, como eu sou geek, né, mas eu acho que o uso de drones daqui para por uns 10 anos para dar o primeiro combate, né? Que eu estou dizendo, não incêndios de grandes proporções, mas um incêndio ele não começa grande, né? Ele começa com um cara com aquele negócio de amendoim, né? Para esquentar amendoim, que ele joga ali e pronto, né? É isso. Hoje, até na Pantanal Tech, que foi uma feira, essa feira Aqui da onda, da né? UEM, né? Isso. Eles apresentaram um drone que tem essa capacidade de jogar água e serviria para esse tipo de combate. Uhum. Mas ainda é uma ferramenta muito cara e com baixa autonomia. Porém, o que a gente conhece, vocês entendem muito bem disso, a tecnologia ela evolui muito rápido e a tendência é que cada vez mais a gente possa utilizar essas ferramentas para esse combate inicial. Como você falou, cara, hoje os bombeiros do Mato Grosso do Sul eles montaram várias bases avançadas dentro do Pantanal em regiões bem isoladas. Se ele já tivesse essa ferramenta, ajudaria muito nesse controle, nesse combate inicial. Mas é uma coisa que já existe, mas ainda não está sendo muito implementada. Entendi. Mas eu acho que é complicado, né, cara? Você falar sobre precificação das coisas mediante o que está acontecendo. Seria mais ou menos o que já aconteceu nos Estados Unidos lá, com o problema de dar preço à vida, Isso. né? Se você for colocar
16 milhões de animais que morreram, perto dos 100 milhões que foram investidos, não dá nem R$ 6 por cada vida, né? Exato. Que seria mais ou menos o valor do quanto se investiria. O problema é que não é uma prioridade, né? Se fosse Exato. uma prioridade, eu não estou falando colocar na frente de saúde, na frente de Uhum. educação, mas isso faz parte da pesquisa científica, né? Poxa, aqui a gente tem o Pantanal. Lá nos Estados Unidos deu desastre lá dos Everglades dele. Aham. Naquela época de 97, os Everglades, eles fizeram encurtamento de rio, né? Fizeram corte nos rios e deu errado tudo lá. E aí depois queriam dar palpite aqui, também deu errado aqui e tudo Exato. mais. Complicado mesmo essa coisa. Então, nesse lance da ciência, já que a gente tem o problema, eu acho que o dinheiro da ciência também poderia ser investido nisso para vender para os Estados Unidos, que lá tem grandes incêndios também na Aham. Califórnia, que eles também não têm controle sobre aquilo, né? Então, é um investimento que pode ter retorno. O mundo está sofrendo com queimadas, não é só o Brasil. Então, é que cortaram muito do dinheiro das pesquisas científicas, os doutores estão fugindo. Daqui a pouco é você que já está Exato. também, né? Amém, né? Fala amém para o exterior para ir trabalhar para lá, porque é o que vai dar dinheiro, né? Vai chegar uma época Infelizmente. que. É isso. Tá, vou A continuar. educação, ela também não é vista como a ciência, não é vista como prioridade, apesar de discursos, né? A gente sempre vê aí todo novo presidente, todo novo governador vai falar de ciência e tal, mas de fato a gente não vê, como você falou hoje, a academia, os doutores e pós-doutores, dificilmente os caras vão ficar no Brasil, né? Eu pretendo daqui 2, 3 anos também fazer uma parte do meu doutorado fora. E a chance de eu conseguir alguma coisa lá fora, com a qualidade que a gente tem aqui no Brasil de pesquisadores, e que, tipo, com essa experiência, sei lá, 9 anos de campo que eu tenho, muitos dos Olha pesquisadores só. de fora, dos Estados Unidos, o cara ele sempre trabalhou, ele é pós-doutor, mas ele sempre trabalhou com dados ali, ele nunca viveu a realidade do campo. Então, Pô, essa você vai para os Estados Unidos, desculpa te interromper, mas ah, você vai para os Estados Unidos desse, vê que você tem 9 anos de trabalho com incêndio. Pô, e tem lá que eles não conseguem dar jeito, fala, poxa, vão ficar, vão ficar te olhando com outros olhos, né? Já vão chegar, você chega lá, já vão catar você e, né, já consegue brincar e nem volta. e o Brasil que perde com isso, né, cara? Assim, infelizmente, até eu vi esse ano o governo federal tentando lançar um programa de repatriação de pesquisadores, mas na verdade tem que investir quem está aqui, entendeu? Vamos investir em melhorar as bolsas, vamos investir em criar tecnologia, criar ciência nacional, pô. Verdade. Aproveitando que a gente está falando de educação, só abrir um parênteses, agora eles querem dar dinheiro para o cara terminar o segundo grau. Cara, se existisse isso na minha época, né? Eu estaria onde? Estaria lá na NASA, não estaria nem aqui em Corumbá. Estaria lá e, pô, vai dar. Olha a ideia, o cara vai dar R$ 9.600 para um aluno com 18 anos, cheio de testosterona. O que ele vai fazer? Ele vai comprar uma moto e vai ficar Com na porta da certeza. sua casa. Agora imagina isso multiplicado por cada escola, cada sala de aula de 30. Jesus do céu, o pessoal não pensa a longo prazo, né? É um mundo à parte, né? Vou continuar aqui, para não tomar muito seu tempo. Resiliência e recuperação. Quais são os processos naturais de resiliência e recuperação do Pantanal após queimadas? E quanto tempo normalmente leva para que o ecossistema se recupere? Legal. Essa é uma pergunta que é muito importante a gente falar sobre esse, como os outros temas, mas a gente usa, eu até converso com alguns amigos repórteres, né, locais, internacionais e tudo, porque esse termo da resiliência, o Pantanal é resiliente, o Pantanal está se recuperando. Depois de 2020, aí em 2021, tinha um monte de cipó em cima das árvores mortas e aparecia para o mundo inteiro reportagens. Olha, o Pantanal se recuperou. Não, é um monte de árvore morta
com cipó, que são as primeiras, que é a espécie que consegue se adaptar a essa tragédia, se recuperar. Só que tudo ali embaixo está morto. Então, Sim. o Pantanal, existem espécies de plantas, né, que se beneficiam do fogo, mas não é o Pantanal inteiro. O que a gente vê, basicamente, são impactos variados. Por quê? O fogo ele varia de intensidade, mesmo durante o mesmo ano, mesmo durante uma região. Tem hora que ele é um fogo de alta intensidade, onde consome 20 centímetros até abaixo do solo, então queima todas as sementes ali embaixo do solo, e nesse lugar não vai nascer nada mais. Existem lugares no Pantanal que, se não fizer uma restauração, já existem ferramentas, né? Já existem pessoas fazendo, instituições fazendo restauração no Pantanal. Se não for feita a restauração, não vai voltar. Mas a grande maioria do Pantanal, ele queima e depois ele retorna. Porém, esse efeito acumulativo de grandes incêndios é o que pode fazer com que daqui 5 anos não volte mais nada. Ou pode fazer com que uma área dessa que queimou esse ano, queimou ano passado, queimou em 2021, queimou em 2020, só tenha de 20 espécies de árvores que tinham lá, só uma continue sobrevivendo. E se só uma espécie de árvore sobreviver ali, e a fauna que se alimentava das outras 19 espécies, que precisava dessas outras 19 espécies? Então é muito complexo e perigoso a gente falar, o Pantanal ele aguenta o fogo, ele é resiliente. Esse ponto, né, de essa resiliência dele já está sendo ameaçada há muito tempo. E quando a gente acumula grandes incêndios consecutivamente, essa resiliência vai lá para baixo. Esse é um dos trabalhos, né, que os pesquisadores têm feito, né? Avaliado o impacto nessas diversas espécies, da flora e da fauna pantaneira. Porque tudo tem limite, né? De Exato, resiliência, de exatamente. restauração e essa maquiagem que a própria natureza dá, né? Com esse Exato. pós, acaba a gente fazendo a gente pensar que vai ser para sempre isso, quando não vai ser, né? Exatamente. Tá. A gente tem em Corumbá, na região do Paraguai-Mirim, uma área que queimou em 2020, até agora não voltou nada, é só cipó e árvore morta. Será que vai Ela, voltar alguma coisa? Provavelmente não. Se ninguém fizer restauração, vai ser isso para sempre. ela fica estéril, né? Ela Isso, nada, nada. isso. Que geralmente quando o fogo é superficial, ele queima ali a folha que está em cima, só que embaixo tem um monte de semente de diversas plantas. Mas quando queima esse banco de sementes, já era. Nossa Senhora. A próxima, a próxima pergunta tem a ver com o solo, efeitos no solo. Como as queimadas afetam a composição e a fertilidade do solo no Pantanal e quais são as consequências a longo prazo para a agricultura e outras atividades econômicas na região? Esse é um tema importante também, porque as pessoas. É muito comum o discurso de, não, taca fogo para vir a pastagem depois. Existem pastagens que se beneficiam com fogo, mas, porém, o gado, as capivaras, todos os herbívoros, domésticos ou silvestres, eles não comem planta morta, né? Então, mesmo dessas que se beneficiam do fogo, na hora ali, o bicho não vai ter o que comer. O gado e o bicho silvestre. Então, o impacto para essas espécies de plantas e tudo mais, e quando a gente pensa no solo, que é quem dá sustentação, dá vida para tudo isso, ele é muito grande. Eu falei de queimar o banco de sementes, né? Quando Uhum. tem um incêndio de grande proporção. Porém, também vai queimar o besouro que está ali na terra, a minhoca que revira aquela terra e produz, fertiliza aquele solo. Quando morre tudo, a terra também morre. A terra também perde essa qualidade. A terra, que a gente acaba achando que é uma coisa inerte ali, tá ali, é só um monte de grão de areia, tem muita vida ali. Inclusive, tem estudos que apontam que tem mais matéria orgânica, tem mais biomassa debaixo da terra do que em cima da terra, dependendo do lugar. Então, a terra também é muito impactada e, consequentemente, a produção agrícola, a produção pecuária também é afetada quando a gente tem grandes incêndios, né? E pensa, a produção pecuária
cara perde cerca, o cara perde trator, o cara perde bicho morto. Então, o que eu falo muito, que o meu trabalho tem uma interface muito grande com os pecuaristas, né, por causa das onças, é que ninguém se beneficia do fogo, a não ser aquela pessoa que vai limpar ali o terreno. Só que hoje é muito difícil fazer esse controle nesses períodos críticos. Então tá na hora da cultura do fogo, dessa cultura do povo pantaneiro, do povo da terra, dos habitantes da terra, se adaptarem a esse novo momento, né? É verdade. É uma questão É que a nossa cultura, né? Até estava falando com a professora que estudou, que fez administração, mas teve acesso ao estudo de um professor que foi antropólogo, que estudou aqui o povo pantaneiro, né? A gente vem de culturas indígenas, né, que não se preocupam tanto com as coisas, já são um pouco mais lentos, que é uma questão cultural, né? Os habitantes daqui, o povo boliviano também, que é bastante povo paraguaio, então houve essa miscigenação e acabando fazendo eu sou da geração que se ouvia muito falar tá ruim, mas tá bom. Você já Aham. escutou muito corumbaense falar isso, né? Mas hoje, graças a Deus, não existe mais muro, né? É, Assim como eu falei pro Barreiras, eu falei pro astronauta, né? Ele faz parte do programa espacial brasileiro, ele foi comandante em Alcântara. Ele falou que não tem mais barreira, né? Uma ideia hoje pode virar uma startup, pode crescer e atingir lugares que daqui de Corumbá, né? sim. Então, essas ideias, esses costumes, né, não tem que ser passado mais para frente, né? É a hora da gente ver, tipo, essas coisas. O problema primeiro, que não se tem o hábito de dar o primeiro combate. Pô, espera queimar muita coisa para aí se fazer algo, né? E para pedir ajuda federal depois de 500.000 hectares é tarde demais já, né? Já é tarde demais, já evoluiu muito. E agora falar sobre medidas de prevenção. Quais são as estratégias mais eficazes para prevenir e controlar as queimadas do Pantanal e como a ciência pode contribuir para o desenvolvimento e implementação dessas estratégias. Legal. Essas estratégias, né, como a gente já abordou aqui, a ciência ela está cada vez mais se dedicando a buscar soluções, a avaliar o impacto. Mas quando a gente pensa em estratégias de prevenção, a educação ambiental, como a gente abordou, ela é essencial. A gente falar sobre fogo, falar sobre desmatamento, falar sobre perda de biodiversidade todos os dias. Isso passar no jornal, o que você está fazendo hoje, conversando comigo sobre isso, as escolas, os shows, sei lá, você vai num show em Corumbá, tinha que ter pelo menos uma mensagenzinha ali, vamos cuidar do nosso Pantanal, sabe? Então, esse tema, conservar o planeta, evitar os incêndios, ele tem que ser utilizado no nosso dia a dia. Porque só assim que a gente vai conseguir mudar, que vai conseguir... Eu moro ali no Porto, em Corumbá. Eu tenho vizinhos que são bem mais velhos que eu, né? E eles falam, Diego, pô, por que eu não vou usar fogo para limpar essa área aqui, senão a cobra vai vir aqui? Então é o meu trabalho de ter a paciência, de sentar ali, de respeitar esse aspecto cultural, de que ele foi criado, ele está com 70 anos fazendo isso, mas mostrar de uma forma respeitosa e ao mesmo tempo técnica que a gente não pode mais utilizar esse tipo de estratégia. Porque muita gente acha que a cultura é uma coisa que é inerte, né? Não, sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo assim. É, Mas cultura é uma coisa que evolui, né, cara? Então, a cultura ela evolui. A gente está nesse momento de evolução. Então, estratégias de prevenção, educação ambiental, o que algumas brigadas estão fazendo, Brigada Alto Pantanal, que eu faço menção, uma honrosa aí, que são pantaneiros que trabalham nessa brigada, fazem aceros, né, que são trilhas que ajudam no controle durante os incêndios. Então,
no período que não está pegando fogo, vamos preparar essa área para ter caminhos para eu conseguir chegar no fogo, colocar fontes de água. Vi também no Pantanal alguns fazendeiros fazendo açudes para ter água na hora do combate, porque às vezes você está lá no meio de uma área onde não tem água, como que você vai apagar o fogo? Então, essas estratégias prévias aos incêndios são essenciais. Você conscientizar, falar com as pessoas, mas também preparar o terreno para caso tenha algum incêndio, você está preparado e saber por onde que você vai conseguir chegar lá mais rápido. Então, a prevenção passa por educação ambiental e também preparar o território para a hora do combate. E também acredito que ter, né, braços para dar o primeiro combate, né? Eu estava vendo o serviço do Instituto Homem Pantaneiro, né, do qual você falou que faz parte. Aquela câmera que eles botaram lá, 360, lá no bem distante aqui de Corumbá, na Serra do Amolar. Eles detectaram incêndio, mas o primeiro combate eu sei que tem a questão da distância, só foi dado o combate 2 dias depois. Mas a mensagem que eu quero passar é que tem que ter esse primeiro combate, tem que ter uma brigada, né, que ela seja permanente, porque é uma coisa que vai puxar outra, né? Exato. Inclusive, aqui, deixa eu só ler um comentário aqui. Parabéns pela abordagem. Aqui, a Fabiana mandou. Parabéns pela abordagem e relevância do tema. Verdadeiro show, Diego. Obrigado. Realmente, hoje, olha, me surpreendi com o tanto de rico que você é com informações e o carinho que você tem pelo Pantanal. Vejo pelas suas postagens, né? Hoje você postou onça. Tem como fugir de onça? Não tem, né? Ela sobe na árvore, então não tem como fugir de onça, né? Então, como me comportar quando eu estou perto da onça, né? É justamente isso para qualquer coisa com a natureza. Se eu vou ter esse contato com a natureza, o que eu vou fazer para que esse contato não se torne um risco? A maioria das vezes isso vira um risco, vira um acidente, porque eu não sei como me comportar. Então é basicamente isso, né? Nós, como humanidade, sabermos cada vez mais se relacionar de uma forma melhor com o planeta que a gente vive. Correto. Agora eu vou deixar você com as suas considerações finais e uma mensagem que você queira deixar para nós aqui, corumbaenses, né, que viramos notícia no, no, no território nacional, né, até porque teve aquela parte lá da imagem que viralizou do fogo, né, essa foto aqui do fogo atrás, enquanto rolava o São João, né? Que ao meu ponto de vista, o São João não era ali. O São João, a parte que ali era um show que estava acontecendo, na verdade, porque a parte de louvor, de adoração, de banho de São João é na outra ponta, né? Então, é questão de interpretação ali também, né? Isso. Fábio, eu queria primeiro agradecer. Assim, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu tive a oportunidade aí em toda essa minha carreira aí, que são 9 anos, mas ainda são poucos. Eu pretendo fazer isso o resto da vida, né? Uhum. Tive a oportunidade de falar com muita gente de formas diferentes, né? Sei lá, com a mídia internacional, falar com palestras, sei lá, para 2.000 pessoas. Mas essa oportunidade de falar com os pantaneiros e falar com grupos diferentes é muito importante. Então, falar com esse mundo geek, né, que você me deu essa oportunidade, é muito mais importante do que eu falar, às vezes, num congresso científico, que todo mundo que está ali já sabe o que eu estou falando, né? Eu vou falar uma coisa ou outra diferente. Mas quando eu falo com grupos diferentes que dependem do Pantanal conservado, dependem do planeta conservado para continuar existindo, nós, como humanidade, não vamos existir no planeta Terra se tiver tudo queimado, se tiver sem água. Então, a gente tem que cada vez mais falar com todo mundo. E eu fico muito feliz mesmo pelo convite.
na hora que você me falou, eu já mandei uma mensagem para o meu namorado, falei, cara, ó, que legal, vou falar com um grupo diferente e tal. Então é isso, assim, muito obrigado. Obrigado também pelo seu interesse em conhecer mais do meu trabalho, mas principalmente obrigado pelo que você está fazendo. Você e os outros pantaneiros, um monte. Posso citar aqui Fique Sabendo, que é um Instagram que foi criado agora. Posso citar o Guilherme, que é fotógrafo, também está fazendo uma cobertura, cada um a partir da sua visão, preocupado com o Pantanal, expondo o que a gente está vivendo. Então é isso, assim, obrigado. E eu acho que a gente só vai conseguir melhorar essa situação juntos, separados, brigando, apontando culpados, sem se colocar como parte do problema e querer resolver esse problema, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente só vai conseguir resolver isso comunicando entre a gente, comunicando com a sociedade como um todo, né? Poxa, muito. Aqui, aqui o Montenegro Rodrigues disse obrigado pelo conhecimento transmitido aqui. Então, a questão mesmo é conhecimento, buscar saber e fazer a cada um a sua parte, né? É o que eu estou tentando aqui, né? Vou tentar também esclarecer o máximo de pessoas. Essa live vai ficar disponível, eu vou continuar divulgando essa, né? Que a porta está aberta para você sempre que você quiser passar uma mensagem, quiser transmitir seu conhecimento, que eu ouvi é riquíssimo. Parabéns para o seu pai, somente te educaram de uma forma que possibilitou tudo isso. E espero que você tenha vitórias, mais e mais vitórias na sua carreira, né? E parabéns pelo amor que você tem realmente pelo Pantanal, que eu vejo pelos seus vídeos. Muito obrigado mesmo, Fábio. Valeu, então, muito obrigado. Até a próxima. A semana que vem eu vou fazer uma entrevista com o pessoal geek de verdade. Vamos fazer um dos primeiros eventos de cosplay aqui em Corumbá, né? Porque aqui a economia criativa está aí para isso, né? A economia criativa é uma forma também de se criar novos empregos, novos horizontes e é uma forma também de se criar uma cidade sustentável e começarmos a falar em smart cities, começarmos a falar em cidades 100%, né, independente que recicla, né, 100% livre de desastres ecológicos, etc. Meu muito obrigado, boa noite para você, Diego, e boa noite para todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado. Até a próxima, Diego. Tchau, tchau. Tchau, tchau.